Bom, doutor, a gente vai falar sobre homens e mulheres, porque a cada 10 anos a gente muda. Exatamente, são as crises a cada 10 anos. É crise mesmo? Crise mesmo, e quem não administra vai colher problemas emocionais de todos os tipos. Psicanalista clínico, tá, gente? Sabe tudo aqui do assunto. Então, ó, de 20, 30, 40, 50, 60 e 70 anos para essas pessoas? Exatamente. 80 não entra na parada. Não entra, já começa um declínio aí, a gente vai falar um pouquinho disso. Uma crise que cai, é isso? Já é a reta final já. A qualquer momento, algo pode acontecer. Algo pode acontecer. Então, se você tem 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 anos, nessa casa aí, nessa década, né, de 70, 80, 60, 70, por aí, fique esperto, porque tem crise. A cada 10 anos a gente vai entender um pouco mais da gente. A forma como a gente age, porque a gente vai agindo a cada 10 anos, é assim. E quando tem uma boa adequação, você vai colher o fruto das suas decisões, porque decisões mudam destinos. Tá, meu bem. Tá, então chama a turma aí pra assistir, porque decisões mudam destinos. Qual será o seu destino depois desta entrevista? Doutor Juju, como é que tá a pitituca? Tá linda, mandou um beijo linda. a Valentina para você. Lindona. E a sua legião de fãs, né? Não só aqui do Paraná, mas de São Paulo, que te acompanha, viu? Pessoal lá de Santos. Quando eu coloco que eu queridíssimo. tô aqui com você, começa todo mundo a acompanhar. Ô, gente. Um beijão pra todos vocês, tá bom? Pra Valentina também. Valentina! Beijo da tia Lu pra você, tá, minha flor? Cada 10 anos a gente muda, é? Muda. A gente já falou disso há algum tempo atrás e eu amo tanto esse assunto. Acho que uns 4 anos atrás a gente falou disso, 4 anos atrás né? a gente falou sobre isso. E aí muita gente falou assim, nossa, pede pro doutor falar de novo. Eu preciso fazer meu marido escutar essa entrevista. Então chama o marido. E você, marido, chama a esposa, porque é pra todo mundo aqui, ó. Se você tem 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80 anos, essa entrevista é pra você. É pra todo mundo, né? Com certeza. E aí, doutor, de 20 a 30, muda o quê da crise? Existe crise? A cada 10 anos, o ser humano tem que passar por um momento de meditação e análise da sua própria vida. Vamos começar com 20 anos. Né? Então, nós temos alguém que saiu da adolescência, certo? 18 anos, tal, saiu. E agora foi apresentada as responsabilidades. Só que aos 20 anos, ainda há uma vinculação muito grande, na maioria das pessoas, com pai, com mãe, com lar. Muitas vezes as pessoas não desenvolveram a maturidade. As mulheres amadurecem muito mais que os homens demoram muito mais para amadurecer. Então, aos 20 anos, a gente chama de uma pré-crise, certo? Diante dos seguintes conceitos: o que fazer, o que estudar, qual a direção que vai dar para a vida, os relacionamentos, as experiências que já tiveram frustrantes, como administrar tudo isso. Então, aos 20 anos, a gente passa por uma crise de uma pressão muito grande e muitas vezes os canais de comunicação, pais, amigos, enfim, os relacionamentos interpessoais não favorecem a busca da direção. Muitas vezes o excesso de opiniões, ao invés de solucionar a crise dos 20 anos, vai aumentar a crise dos 20 anos. É por isso que muitas pessoas acabam se lançando de cabeça na dependência química, quer seja lícita, né? Cerveja, bebidas, tudo, e drogas ilícitas. Por quê? Porque a pessoa busca um alívio de tanta pressão que ela tem no momento de decisão. E dependendo da criação que a pessoa tem, a pressão é cada vez mais sufocante, fazendo com que você busque as rotas de fuga, as precipitações. Por isso que eu falei que decisões mudam destinos. Então, se a gente começar a decidir a partir dos 20 anos, nós vamos colher nos períodos de 10 anos muitas coisas boas. E dos 20
aos 30. Então, chegando aos 30 anos, a gente passa por uma crise que é uma crise intermediária, porque a crise dos 20 anos é a crise do 1/4 de minha vida, Não, você tem 30 anos, você está no auge, você tem que pensar para frente, você tem que se preparar para os próximos 10 anos, e aí sim, quando chegar aos 40 anos, você vai ter a crise da avaliação olhando para trás. Aí você vai olhar para trás para avaliar toda a sua vida, os aspectos positivos e negativos. Então veja que aos 30 anos, você está no meio, entre 20 e 40, e você precisa se preparar para esses 10 anos, porque o 40, ele é pesado, ó, 20, 30, 40. 40, Só já. de falar ele já tem um peso, né? O 40. E o 40 é uma avaliação. Certo? Então, 20, 30 é projeção. Exatamente. 40 é avaliação. Avaliação. E aí? Por que entra a crise? Porque avalia e vê que não deu nada certo? A maioria das pessoas vai chegar à conclusão que teve mais aspectos negativos que positivos. Você pode ver que muitas pessoas de 40 anos, e aí as mulheres levam vantagem dos homens mais uma vez. Isso tudo tá valendo para homem e mulher? Para homem e mulher, para todo mundo. Tá. Mas os homens aos 40 anos, quem já não viu homem de 40 anos que de repente decidiu botar uma camisetinha, fazer uma tatuagem, ele tem dinheiro para comprar moto, certo? Ele se acha tal, ele tem aquela panceta, entendeu? Gigantesca, troca a mulher de 40 por duas de 20, ele começa a querer viver períodos que ele não viveu lá atrás porque não tinha condição financeira, não tinha estrutura, ele estava construindo uma estrutura. A mulher, ela já é um pouquinho mais centrada, ela vai se cobrar aos 40 anos padrões de estética, de corpo, né? Estamos tendo uma aula tremenda na Semana Fit, mas eu tenho uma dica muito boa, além das dicas da doutora. Qual? Na Semana Fit, pegue um pedaço de fit isolante e coloque na boca. Vai ajudar a emagrecer. Entendeu? Ou ir para um spa, né? O esparadrapo na boca. Com certeza. É só uma observação, porque eu amo barrinha. Mas a minha esposa é médica, né? Psiquiatra, né? E é clínica também. E ela fala assim, não come isso que faz mal. Então hoje eu estou super focado ali, entendeu? Porque eu quero entender aquele destino ali, porque aquilo ali muito me agrada. Aquele destino ali já E aí você vê só, eu tô com 50, daqui a pouco a gente vai falar dos 50. Tá bom, né? a gente tá nos 40 Estamos nos ainda. 40 ainda. Crise dos 40. Eu gente. saí da crise dos 40 porque eu fiz 51 anos dia 17. Parabéns, doutor. Muito obrigado. E eu vou falar dessa crise. Foi muito legal passar por essa crise. Porque eu conhecia na teoria. Agora na prática. Na prática, mas aos 40. Vamos voltar para os 40 anos. Então, aos 40 anos, o que nós temos que fazer? Pegar um papel. Literalmente pegar um papel. E vai, 2 papéis. Um você vai colocar assim: aspectos negativos dos meus 40 anos. Olha para trás e lista tudo isso, tudo. Primeiro vamos no negativo, porque o negativo traz peso, choro e tal. Pega o outro papel e coloca só os aspectos positivos. Não adianta dizer que não tem não, viu? Porque o pessoal tem mania, né? Dizer assim, não, doutor, não tem nada. Tem, alguma coisa tem. Pelo menos uma coisinha tem. Tem que ter um pacote de sonho de valsa no meio do caminho da vida da pessoa. Alguma coisa boa. Comparada num fato, claro, né? E tal. Então, o que acontece? Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a compreender isso, tem coisas boas, mas o negativo, ele é pesado. O negativo, você dá muito valor para ele. Então, fez isso. Lista das coisas negativas, lista das coisas positivas. E aí, você vai tentar compreender o negativo. Primeiramente, a primeira lista. Tenta compreender. Você falhou aqui, falhou, mas aqui você não falhou. Aqui você foi vítima da falha de alguém. Aqui você foi vítima da mágoa, da má escolha, da mudança de trabalho que não devia, trocou o certo pelo duvidoso, se cobrou demais. Faz uma análisezinha, sabe? Um encontro com você mesmo ou você mesma. Aí quando vai para o positivo, deixa o positivo para depois. Veja só quantas superações você teve. Veja quantas situações você estava só e você conseguiu sair, se reconstruir. Certo? Quando a gente esteve aqui em dezembro, falando sobre metas, né? Eu peguei e falei, eu vou colocar uma meta.
Eu vou emagrecer. Você está notando que deu uma murchadinha já. E vai murchar. Porque essa barra de cereal vai fazer milagre. É isso Essa aí. barra de cereal vai anular o meu desejo por sonho de valsa. É isso aí. Esse é o poder da fé, minha gente. Então, quando a gente começa a entender isso, aos 40, você vai determinar coisas que vão mudar destinos, resultados, estruturas físicas, orgânicas, psicológicas, Quando estruturais. você diz crise dos 40, é dos 40 até os 50? Aí, quando nós chegamos aos 40, fizemos a análise dos 40. Aí nós vamos agora olhar para frente e projetar os próximos 10 anos. Só que com essa análise que eu falei de negativo e positivo, você vai ter um conhecimento maior para as decisões que você vai tomar. Porque a crise dos 50, que eu saí agora... É olhar para trás também. É olhar para os últimos 10 anos. Aos 40, a gente olha para a vida inteira. Tá. Aos 50, a gente olha para os últimos 10 anos. E é a crise da desconstrução e da reconstrução. Gente, que fantástico isso. Ó, vou recapitular até aqui, Até aqui. ver se está certo o que eu vou falar. Vamos lá. Na crise dos 20 e dos 30, a gente projeta o futuro. Exatamente. É aquela crise, o que eu vou fazer amanhã, depois para o meu futuro, vou ter filho, vou comprar casa, vou ser bem-sucedido, pronto. Na crise dos 40, a gente olha para trás. Será que eu fiz certo até agora? Exatamente. E aí a gente vai entrar agora na crise dos 50. Construção e desconstrução. Então a pessoa chegou aos 40, faz um projetinho na mente para 10 anos. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não fiz projeto nenhum. Está no automático. Está no automático. Agora, se a pessoa fez uma boa avaliação dos 40 anos, fez terapia, se cuidou, então ela vai ter esse projeto muito mais claro. A pressão diminui quando você tem um contato visual com o seu planejamento. Porque as pessoas sofrem muitas vezes o estresse na sua vida, porque elas confiam demais nas decisões que são colocadas na sua mente. As pessoas têm que aproveitar mais o visual, botar papel, caneta, anotar, sabe? Reavaliar os projetos. Chegou aos 50, 10 anos se passaram. Aí você olha para esses 10 anos. E faz uma análise. Nós chamamos de crise da desconstrução e da reconstrução. Então, tem coisas entre os 40 e os 50 anos que vão ter que ser eliminadas, tiradas mesmo da vida. Você está carregando há tantos anos, às vezes a pessoa fala assim, chega e fala assim, ai doutor, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade para perdoar. E eu falo, isso te levou até onde? Quais são as patologias, as doenças que você tem? Porque muito do que a pessoa sente é psicossomático. Então ela não abriu mão disso, não se alimentou, não projetou. Eu tenho 5 pontos de safena, você sabe. Sim. Quando eu operei, o médico falou assim, olha, você está operando não pelo corpo que você tem agora, mas quando eu pesava 160 quilos. Então veja só que as más decisões, 2, 3, cheeseburger duplo e outras coisas mais, né? Te levaram aí. Destruiu tudo aqui. Graças a Deus eu não infartei. Então, para que você vai esperar acontecer algo ruim para você desconstruir coisas? Então, aos 50, a pressão vem do seguinte, estou com 50 anos, aí vai começar o declínio. O que eu construí nessa vida toda e principalmente nos últimos 10 anos? Exatamente. Aí a pessoa vai viver o quê? A dificuldade de recomeços. Tipo assim, tá muito tarde para estudar. Ah, eu vou me formar no quê? Nossa, a minha vida inteira eu queria montar um negócio, mas não deu em nada. Sempre quis fazer isso, nunca fiz. Exatamente. Aí você está com 50, teus filhos, dependendo de quando você teve filhos, já estão grandes, eles estão vivendo a vida deles. E aí você está perdido, perdida com 50 anos. Não está velho, não está idoso, não está na melhor idade ainda, né? Como o pessoal fala, mas está perdido. Então você poderia dizer assim, então pera um pouquinho, se 30 fica pressionado entre 20 e 40, 50 fica pressionado entre 40 e 60. Porque a partir dos 50 começa o declínio. O declínio começa. Aí tem uma mid-crise, aí aos 55. 55? É. E aí, quando chega aos 60? eu vou falar. Nessa mid-crise aí chegou aos 60? Chegou aos 60. Aí se a pessoa não superou bem, não enfrentou bem as pressões dos 20 anos, não projetou aos 30 o que queria conseguir aos 40, não avaliou isso tudo e não projetou para construir e desconstruir aos 50,
aos 60, a pessoa vem em queda livre. Em que sentido? Uma pessoa de 60 anos que nunca se ateve à sua saúde emocional. Reclama de tudo. Nossa, Lu, tá frio, hein, Lu? Ai, não sei o que lá. Mas só dura 5 minutos também essa barrinha? Você não vai fazer essa barrinha. Eu tô aqui na fila do banco e não sei o que. Reclama de tudo. Como é que é uma pessoa que foi se harmonizando a cada 10 anos, foi avaliando muito bem. Nossa, tá friozinho, né? Vou pegar uma coberta. Vou ver um filme. Ai, que legal. Vou mudar minha dieta. Vou fazer a barrinha e tal. Não é tarde. Vou cuidar. Colágeno. Tô precisando. A coisa tá meio arreada e tal. Enfim, a pessoa vai enxergar o belo. Porque ela foi construindo uma escada emocional. Mas é possível fazer isso com 60? Se a pessoa, ela tem que começar lá atrás. Se ela chegou aos 60, está ouvindo tudo que eu estou falando, agora ela precisa... Está ouvindo e está reclamando. Exatamente, claro. claro. Entrevista aqui, não está Exatamente. Nada. E eu estou com 50, não estou nem ligando. Estou nem ligando para isso também. Já até trocou de canal essa pessoa. Não troca não, fica aqui. Não, eu não estou ligando, porque na construção e reconstrução aos 50, uma das coisas que a gente tem que colocar em prática é o que vale a pena e o que não vale. Quer ver uma coisa? Eu desisti já há muitos anos de ter razão. Eu quero ter paz. Tá certo. Então eu converso com uma pessoa e a pessoa não concorda comigo, eu falo assim, mas é isso que você acha? Tá bom. Aí a pessoa fala assim, e você concorda comigo? Não. Não. Mas vamos ter paz. Não, mas vamos ali tomar uma água junto, se abraçar. Exatamente. Exatamente. Então, são essas opções que vão criando as pontes emocionais de satisfação. Chegou aos 60, tá no declínio, tá reclamando, tá chateado com o Dr. Juarez, pode mudar. Mudar é querer. E o querer 70? é agir. Agir é obter resultados. E aí a pessoa não mudou aos 60. Chegou nos 70, aí começa o pensamento de morte. Quero morrer, aí começa a chamar a atenção de todo mundo. Quero morrer, meus filhos não vêm me ver, e não sei o quê, é tudo por obrigação. Aí começam os pensamentos de morte a tomar forma. E aí aos 70, a pessoa já não se cuida mais se o chão está molhado. Pode escorregar, se machucar. Ela quer que alguma coisa aconteça. E muitas vezes tem reações, sabe? Como a gente vê alguns vídeos na internet. Outro dia eu vi um vídeo que a senhora estava passando, tinha 73 anos, e de repente ela pegou a bengala dela e começou a bater em todo mundo. Nossa. Em todo mundo. Não era esquizofrênica, não era nada. Quando acalmaram ela falou o seguinte, e olha a frase dela, achei genial. Este mundo me ignora, então eu usei a minha bengala para chamar a atenção de quem estava em volta. É de chorar o negócio. Sério, mexeu mesmo comigo, assim. Só de lembrar exatamente esse desabafo. Porque realmente aos 70, o declínio, que começou lá nos 60, a pessoa não se cuidou. Ele vem numa queda livre, ele vem assim, depois faz assim, ó. Doutor Juarez vai falar já como é que você faz para mudar isso tudo. Ótimo, gostei disso. Tá bom? Disso. Combinado? A gente recapitula dos 20 aos 70 e como você faz para mudar, para chegar lá na frente assim, ó, com outro pensamento, sem crise. Pode ser, doutor? Pode ser. Então tá bom. Doutor Juju, vamos fazer as considerações finais? Vamos lá. Acerca das crises. Vamos tirar o pessoal da crise, né? Vamos tirar o pessoal da crise. Tá todo mundo em crise agora. Tá todo mundo em crise. Então, faz um resumão aí. Você consegue fazer um resumão em 2 minutos? Resumão, 20 anos, as primeiras pressões da vida, 30 anos, a projeção para os 40 anos, 40 anos, a avaliação total da vida da pessoa, dos 40 para os 50, projetar 10 anos que realmente tragam realizações estruturadas na vida da pessoa, 50 anos, a pessoa se desconstrói no que é negativo e se reconstrói para evitar os declínios dos 60 anos, que começa o declínio, 65, uma pressão muito grande, porque o declínio começa a vir nos 60 aos 70. Se não se cuidou, o declínio é assim. Dicas que eu dou. Se deu o direito de errar, se deu o direito de recomeçar, se deu o direito de se reconstruir, não só aos 50 anos, mas em toda a sua vida. Saber que a vida é feita de acertos e erros. Decisões mudam destinos, o destino está na sua mão. Existe um Deus, eu acredito nesse Deus, mas esse Deus respeita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do corpo, da mente, do espírito, do dia a dia. É isso que faz a diferença para a gente superar as crises, que tem que trazer amadurecimento para as nossas vidas na construção de uma sociedade melhor.
Muito